Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo no livro de Tiago, tirando as pérolas preciosas, a sabedoria de Deus para nós por meio do livro de Tiago. E nós ainda estamos analisando, meditando no capítulo 1. Ontem nós vimos sobre Deus como o Pai das luzes, trazendo a ideia para nós a respeito do processo do novo nascimento, do cristão. Então, ele nos deu a luz e ele nos fez, então, nascer espiritualmente, porque assim ele desejou, foi o que nós vimos na nossa meditação de ontem. Hoje nós vamos falar, então, como nós fomos gerados. Qual foi o processo pelo qual se deu a gravidez e o parto do cristão? A palavra de Deus diz que ele nos gerou pela palavra da verdade. Já começamos por aí. A palavra da verdade é uma pessoa. A verdade e a palavra não são um conceito. A verdade e a palavra é uma pessoa chamada Jesus. Então, ele nos gerou pela palavra da verdade. Foi por meio de Jesus. Um meio para a nossa geração, para ter gerado seus filhos espirituais, foi por meio da palavra da verdade. Esta mesma ideia nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que nos diz assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, nós fomos gerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive para sempre. Então, ele diz que nós, tendo nascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, ou seja, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Aqui os termos, eles variam, então, mas a ideia é a mesma. Em Tiago, nós temos ali, então, pela palavra da verdade. A verdade, ela é um conceito muito presente nos escritos, de sabedoria. Em Pedro, nós já temos, então, a semente incorruptível da palavra de Deus, a qual vive e permanece, que é a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. É evidente aqui que os dois escritores não estavam se referindo ao conjunto de livros que nós denominamos Bíblia. As expressões se referem, então, ao conjunto de revelações, ao clímax da revelação, a ideia de Cristo como o ápice, da revelação. Ela é sustentada, então, completada, quando Cristo, pela vinda de Cristo, quando ele entra na terra. Então, ela é sustentada exatamente isso, a revelação de que Cristo é a própria verdade, E todas as coisas são geradas por meio da palavra que é Cristo. Então, Hebreus, principalmente Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, também nos falam disso. E nós vamos, então, ler Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos devagar, nós estamos meditando, então. Hebreus 1, versículos 1 e 2 diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho,
a qual constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, esse conjunto chamado por Tiago de a lei da liberdade, que está em capítulo 1, 25 e 2, 12, então nos fala sobre essa revelação completa de Deus ao homem, que traz para nós a indicação de como o homem, então, pode ser livre. Ele pode ser livre nascendo de novo pela palavra da verdade. Então, aqui ele fala, nesse texto, que para que nós nos tornássemos, então, como primícias das suas criaturas. Primícias significa, então, primeiro. Os cristãos nascidos pela palavra são os primeiros? Isso significa que há outros, ou seja, que há segundos? Não. É nessa linha de raciocínio que nós devemos caminhar. As primícias eram o princípio da colheita que se oferecia a Deus. Deviam sempre ser o princípio, este princípio, porque este é o fundamento da mordomia. Deus deve ter sempre a prioridade. A Deus não se dá o resto que sobeja. Assim sendo, os primeiros frutos sempre foram consagrados a Deus, dados a Ele. O livro de Levítico, ele trata exatamente desses regulamentos sacerdotais, incluindo, então, as ofertas ao Senhor. E ele termina tratando justamente das coisas consagradas ao Senhor. Então, lá em Levíticos, capítulo 27, versículos 28 e 29, nós temos o seguinte: todavia, nenhuma coisa que é consagrada ao Senhor por alguém, daquilo que possui, seja homem, ou animal, ou campo de sua possessão, será vendida, nem será remida. Toda a coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Nenhuma pessoa que dentre os homens for devotada será resgatada. Certamente será morta. O que a Deus é oferecido seria dele. Seria irremissivelmente dele. Então, o texto também de Deuteronômio 26, de 1 a 11, trata também das ofertas das primícias, dadas a Deus, que passavam a ser dele. Então, todos aqueles que são consagrados, que foram entregaram as suas vidas a Jesus, que consagraram todo o seu ser a Jesus, se tornaram, então, consagradas ao Senhor. É dele e de mais ninguém. É de possessão exclusiva do Senhor Deus. Cristo, ele nos resgatou do poder do inimigo e nos deu ao Pai. Somos agora, então, propriedade divina. Não pertencemos mais ao poder das trevas. Nós somos de Deus. E não somos um presente dado de forma sem reflexão ou recebido por Deus de má vontade. Como nós já vimos anteriormente, foi o querer de Deus operar o processo do nosso novo nascimento. Então, foi por sua própria vontade. E foi a sua revelação consumada, então, em Cristo Jesus, a semente incorruptível que ele gerou, então, em nós, quando nós recebemos Jesus. Então, é importante a gente entender isso. Foi do querer do Senhor Deus que ele operou o processo do novo nascimento. E foi a sua revelação consumada em Jesus Cristo, numa sintonia entre as pessoas da divindade que ele nos gerou. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, tudo o que temos de bom, a começar da salvação e da nossa comunhão, vem da onde? Vem de Deus. Do alto, do Pai das luzes. Ele nos ama e ele nos dá, com certeza, tudo aquilo que é bom. Então, nós podemos guardar isso em nossos corações. Nós fomos gerados
pela divina semente incorruptível, Cristo em nós, a esperança da glória. Fomos gerados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Foi Ele que nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que nós precisamos guardar. E lembre-se, a entrada para o reino dos céus é por meio do princípio da humildade. Reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A partir daí, nos tornamos consagrados a Deus, propriedades exclusivas de Deus, e ninguém pode tirar você das mãos desse Deus Todo-Poderoso quando você nasce de novo. Que Deus abençoe vocês. E até amanhã com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Amanhã nós vamos continuar falando e vamos falar de algo muito importante que está aqui também na carta de Tiago. Seguindo então os versículos 19 e 21, que ele fala a importância de nós tratarmos a ira e o nosso mau temperamento. Aqueles que nasceram de novo não podem viver iracundos e com um temperamento mau. Que Deus abençoe você e até amanhã. Não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar os nossos devocionais, porque olha, pode crer, o que vem para frente é poderoso. É a palavra da verdade que pode nos libertar. Deus abençoe você e até amanhã.